A graça e a paz, meus irmãos, bom dia. Uma igreja relevante, parte 3, hoje é o que vamos falar. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, verso 43. Diz assim: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam-se a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias que ia sendo salvos. Amém? Estamos falando de uma igreja relevante, de uma igreja diferenciada. A igreja de Atos dos Apóstolos é a igreja que foi recepcionada pelo apóstolo Pedro, não é? Pelas ordens de Jesus, para que ele tivesse então a chave da igreja. E uma das prerrogativas da igreja em que Pedro esteve à frente, né, que foi a igreja de Atos, a gente vê aqui que o texto no verso 43 diz que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Essa palavra temor, ela está ligada diretamente à fé. Então veja que todos estavam cheios de fé, não é? Então muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, mas veja que o essencial aí é a fé, né? A igreja é local de milagre, mas sem fé não adianta. Então o texto diz isso. O verso 44 diz que todos que criam mantinham-se unidos e tinha tudo em comum. É interessante porque quando nós vemos a igreja, quando certamente Jesus ele queria e quer que a igreja cresça, que todos nós sermos vistos da mesma maneira. Aqui não tem fulano, beltrano que ganha mais do que o ciclano. Na igreja de Atos não tem isso. Não tem distinção de pessoas, não tem distinção de cor, de raça. Observam que os bens eram tudo em comum, não é? Não tinha-se soberba, né? E o verso 45 diz que vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, veja bem, irmãos, quando alguém vendia um patrimônio, um imóvel, uma casa, lá naqueles dias, certamente o mais beneficiado era toda a igreja. Ninguém vendia e ficava retendo para si. Não, era uma ordem do Senhor, porque todos viviam de maneira comum, né? Então não tinha, tudo era dividido entre eles, né? Então veja que é algo social, né? Podemos dizer que era um socialismo entre eles. O verso 46 diz que todos os dias continuavam-se a reunir-se no pátio do templo, participavam, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Algumas versões falam de singeleza, né? Então veja bem que todos os dias a igreja se reunia. Quando não era no templo, era nas casas. A reunião nos templos, irmãos, tinha como escopo, não é, uma voz profética, uma voz apostólica, não é, um tempo de milagre. Eu acredito que reuniões nos templos aqui dessa igreja, né, na porta da igreja ficava lotada de mendigos, lotada de necessitados, de aleijados, porque eles tinham a certeza de que eles seriam curados. Porque a igreja, quando se reunia no templo, muitas coisas aconteciam, muitos milagres aconteciam, não é? Mas quando a igreja não se reunia no templo, irmãos, certamente tinha comunhão nos lares, certamente tinha
testemunho nos lares, certamente tinha muita alegria, adoração do Senhor nos lares, não é? E o texto, e o verso 47 diz então que louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A igreja, meus irmãos, ela crescia, ela tinha um crescimento explosivo, mas não era de qualquer maneira. A igreja ela crescia porque ela tinha o Espírito Santo, né? Eu disse na primeira lição que o Espírito Santo foi o grande presente. Então você vê que o Espírito Santo então começa a entregar na mão da igreja amor, misericórdia, compaixão pelas pessoas. A igreja primitiva de Atos dos Apóstolos começa a ser agraciada pelo esse mesmo Espírito Santo que nós temos hoje. Mas aí a minha pergunta é: por que nós, como igreja hoje, nós não queremos dividir nada? Por que às vezes, ou muitas delas, nós vemos às vezes um irmão que está louvando a Deus do seu lado, às vezes o irmãozinho, a irmãzinha está do seu lado precisando de 1 litro de leite, você às vezes tem lá 3, 4 engradados de leite, mas não sabe que a irmã está precisando, não sabe que aquela criança está precisando. Às vezes o irmão está aqui do lado, meus irmãos, precisando de 2 copinhos de arroz para fazer o almoço, e não tem, mas na sua casa tem 4, 5 fardos de arroz. Entendi isso. Aí você pode me perguntar: pastor, mas como é que eu vou adivinhar que essa pessoa sabe? Não é adivinho. Deus abomina os adivinhadores. É que quando a igreja ora, quando você ora todos os dias, Deus vai te mostrar a necessidade do seu pastor, Deus vai te mostrar a necessidade do irmãozinho, Deus vai te mostrar aonde você tem que abençoar, quem você tem que abençoar. A questão é que a igreja, ela vive fria, a igreja se encontra de uma maneira fria, e eu quero ministrar um tempo novo na vida da igreja. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ser agentes de milagre, pessoas abençoadoras, não é? Nós precisamos de aprender a entregar o que é de Deus, nós precisamos de aprender a abrir mão do que temos em amor ao próximo, porque é isso que a igreja primitiva fazia. Não podemos dizer que temos temor, que temos fé, mas você tem fé para conseguir só as coisas para você, você tem fé para conseguir o seu emprego, você tem fé para comprar sua casa, para comprar seu carro, você tem fé para tantas coisas, mas observe que a sua fé é inerente a você mesmo, a sua fé não alcança ninguém, a sua fé é para ter coisas e não compartilhar com ninguém. É isso. É dessa maneira, é essa fé que você tem alimentado, que eu tenho alimentado. Essa fé, ela é anátema. Deus, ele não está buscando essa fé. Deus está buscando a fé no coração da igreja, no povo que habita na igreja, sabe? É a fé, meus irmãos, que contamina com o amor, que irradia as pessoas com amor, sabe? É quando nós levamos para as pessoas aquilo que elas não têm, aquilo que me custa caro e eu compartilho com alguém, aquela oferta com propósito, aquilo que arranca de mim o amor e me faz lançar para as pessoas, sabe? Aquilo que me faz ser homem de Deus, aquilo que me aprova diante de Deus, porque muitas vezes estamos dizendo que temos fé para conseguir aquilo para nós, inerente a nós e somente para nós. Compartilhe a sua vida, compartilhe o que você tem, ame com atitude. A igreja, ela cresce em passos largos para ir para o céu, mas só podemos alcançar a eternidade quando nós entendermos que ser igreja é ser relevante com o irmão, é ser relevante compartilhando, amando, visitando, indo atrás, ligando. Meu irmão, estou com saudade, mas eu não vejo, irmãos, a igreja fazer isso. Isso me incomoda. Que Deus abençoe você, reflita sobre isso, seja relevante, seja igreja.
Um beijo no coração, eu amo todos vocês.